Na vez seguinte que a Virgem Maria apareceu, ela disse: vá para o topo do monte e reúna todas as flores que puder encontrar. Ele colheu as flores em seu manto e as levou ao bispo. Por baixo das flores havia uma imagem da mãe de Jesus, a Virgem Maria. Em busca do tesouro sagrado, Nossa Senhora de Guadalupe. A seguir, no History. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, até uma virgem prometida a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo veio a ela e disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. Abençoada seja entre todas as mulheres. Quando o viu, Maria ficou confusa. E o anjo disse: Não tema, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Deves engravidar e dar à luz a um filho, e seu nome deverá ser Jesus. Em busca do tesouro sagrado. Religião, ciência, tradição, teologia, tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Nesse mundo tão preocupado com bens materiais, há cada vez menos espaço para doutrinas de fé. A fé cega não é mais suficiente. Apesar do velho ditado, a fé não é provada, é sentida, não é mais comum crer sem ver. Pode ser por isso que os crentes erguem seus olhos para o céu esperando um sinal, algo tangível. Por que não uma relíquia? Eu segui a trilha das mais famosas aparições de Maria em busca dos verdadeiros eventos. Algumas imagens filmadas por equipes de televisão deram informações novas sobre esses fenômenos. Há muitas aparições da Virgem Maria na história da Igreja, mas eu diria que há duas séries que são particularmente extraordinárias. La plus ancienne, ce sont les apparitions de la Vierge au Mexique. A mais antiga é uma série de aparições da Virgem Maria no México em 1531. A data era importante. Os espanhóis estavam no México havia um curto período de tempo e a paz finalmente tinha sido restaurada. Era um estado de paz instável, já que havia poucos espanhóis no país na época. E, infelizmente, depois da paz ser alcançada, os conquistadores começaram a tratar a população local de maneira atroz, apesar da influência e da autoridade dos monges locais. México, a cidade mais populosa da América do Norte. Antes dos espanhóis chegarem no século XVI, a cidade era chamada de Tenochtitlan e era a capital do Império Azteca. Quando os conquistadores chegaram, o nome da cidade foi mudado para México. Os deuses pagãos aztecas foram logo substituídos pelos da religião católica e a igreja iniciou uma das mais efetivas campanhas de conversão de sua história. No início dessa campanha de conversão, houve um acontecimento extraordinário que, sem dúvida, simplificou, se não acelerou, a conversão dos nativos. A história começou em 9 de dezembro de 1531. Naquela manhã, Juan Diego saiu de casa e foi para o distrito de Tlatelolco, no México. Ele foi inicialmente apresentado como um homem da classe pobre, uma espécie de agricultor. Ele vivia na classe social mais baixa com seu tio, Juan Bernardino, em extrema pobreza.
Num dos documentos mais antigos que temos, ele é descrito como um pobre camponês. Há duas palavras na língua nahuatl para descrever a pobreza. Uma dessas palavras significa que a pessoa não só sofre de pobreza material, mas também é de uma classe social muito baixa. Já a segunda palavra significa que a pessoa sofre de pobreza material, mas vem de uma classe nobre. E essa é a palavra para descrever Juan Diego. Acho que ele era parte da classe média dos índios. Eles eram relativamente a favor dos espanhóis, comparados aos outros índios que eram praticamente escravos. Ele était déjà converti et il allait Ele se converteu e ia com frequência à catedral no centro da cidade para receber instrução religiosa e ir à missa. pour avoir un complément de formation religieuse, assister à la messe. Donc, en 1500, Em 1531, o país passava por um período importante e a Virgem Maria não apareceu diante do bispo local, que não tinha sido consagrado como bispo ainda, só tinha sido indicado. Ela também não apareceu para nenhum outro clérigo no México. Ela apareceu para um camponês indígena. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. As aparições da Nossa Senhora de Guadalupe foram os primeiros casos oficiais relatados na América do Norte. Ela apareceu para um camponês indígena convertido no México. Enquanto se aproximava do Monte Tepeyac, Juan Diego ouviu uma música suave tocando e uma voz falou com ele em tom afetuoso. Juan Dieguito, a voz chamou. Curioso, o índio subiu o monte e encontrou uma bela jovem de voz doce diante dele. A Nossa Senhora apareceu para ele e pediu que ele fosse ver o bispo e pedisse a construção de uma capela sobre o local da aparição. E é claro que o bispo respondeu: por que eu deveria construir uma capela baseado numa suposta revelação de um homem do campo, e pediu que ele lhe desse uma prova. No dia seguinte, enquanto ele andava perto do Monte Tepeyac, a Virgem Maria apareceu mais uma vez. Ela queria saber como tinha sido seu encontro com o bispo. Diego admitiu que tinha sido um fracasso. Maria explicou que ele o havia escolhido para aquela missão e pediu que ele voltasse a falar com o bispo. Guiado apenas pela fé, Diego voltou ao México, onde conseguiu mais uma audiência. O bispo continuou cético. Ele achava que o índio era ingênuo e que estava sendo enganado. Então, para mostrar sua boa vontade, o bispo disse ao nativo: peça um sinal a essa mulher bonita. Era perfeitamente normal que ele fizesse isso. Estava sendo cauteloso. Na vez seguinte que a Virgem Maria apareceu, ela disse: vá para o topo do monte e reúna todas as flores que puder encontrar. Ele colheu as flores em seu manto e as levou ao bispo. Ele contou a história das aparições mais uma vez e disse: aqui está o sinal que pediu. Abriu seu manto e, claro, todas as flores caíram no chão. Et toutes les fleurs, bien entendu, roulent à terre. Eram rosas de Castilha, o que impressionou o bispo, que era espanhol. O mais estranho foi a mancha misteriosa que ficou no manto. Et à sa grande surprise, Para sua grande surpresa, o bispo também caiu no chão de joelhos diante de Diego, devant lui, porque manchada no manto, por baixo das flores, havia uma imagem da mãe de Jesus, a Virgem Maria. la Vierge s'est imprimée. A mensagem do emissário da Virgem Maria finalmente foi ouvida. Os índios se reconheceram naquela mulher que aparecia para um dos seus. Ela também usou sinais e símbolos reconhecidos por eles e assumiu uma aparência familiar a eles, ou por uma projeção mental de como os seres divinos deveriam ser, ou simplesmente porque ela se apresentava como uma indígena parecida com eles. E a imagem continha elementos simbólicos que os astecas compreendiam. E esse milagre que ocorreu no campo acabou rendendo muitas conversões. Bom, a ponto da maioria dos índios se tornarem cristãos. Em 1754, Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada Santa Padroeira do México. Et alors, évidemment, ça va jouer un rôle considérable après
Claro que esse incidente teve um grande papel nos esforços para converter o México ao cristianismo, já que os nativos ficaram honrados por essa visita da Mãe de Jesus. Être directement honoré par la visite de la Mère de Dieu. Daquele ponto em diante, os espanhóis foram obrigados a tratar os índios com um pouco mais de consideração. A primeira capela construída no local das aparições, como pedido pela Virgem Maria, não era grande o suficiente para receber todos os devotos, que eram cada vez mais. Ela foi substituída por uma igreja maior, chamada de Capela dos Índios, enquanto uma estrutura ainda maior começava a ser construída. Entre 1694 e 1709, uma nova basílica em estilo barroco foi construída, mas, infelizmente, os terremotos enfraqueceram a estrutura durante os anos. Então, em 1976, uma imensa basílica foi construída ao lado da antiga, na mesma praça. Essa nova basílica, na forma de uma tenda, conhecida como Nueva Basílica, conseguiu suportar as forças destrutivas de terremotos com o tempo. Em momentos bons e ruins, 5.000 católicos chegam aqui a cada dia, sendo aproximadamente 100.000 aos domingos. Em 12 de dezembro, data de aniversário do milagre de Tilma, 1 milhão de católicos vêm aqui para assistir à missa. Acima do altar, em plena vista, a congregação sempre pode ver uma das relíquias mais extraordinárias de todos os tempos, a Tilma de Juan Diego com sua imagem milagrosa. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. De todas as figuras bíblicas, sem dúvida a Virgem Maria tem um número recorde de aparições. Suas aparições às vezes dão viradas inesperadas. Em 1996, jornais de todo o mundo relataram que uma imagem da Virgem Maria tinha aparecido na janela de um prédio de escritórios em Clearwater, Flórida. A imagem continuou visível por anos, independente do quanto lavassem as janelas. Em 2004, as 3 janelas foram destruídas. É verdade que geralmente temos a impressão de que as aparições marianas aumentam em quantidade. Acho que elas aumentaram no nosso século, principalmente nas últimas décadas. Ainda precisamos continuar cautelosos e ainda vai levar um tempo para a autenticidade delas ser reconhecida. Na verdade, houve aparições marianas durante toda a história. A mais antiga, e que parece haver um bom motivo para acreditar que era autêntica, provavelmente foi a de Notre-Dame de Puy. De acordo com algumas histórias, aconteceu no ano 47 do primeiro século. Há um bom motivo para se pensar que foi mesmo uma aparição, apesar dos documentos que a descrevem terem sido escritos muito depois. No século IV, a Virgem Maria apareceu para um aristocrata em Roma, pedindo que ele construísse uma capela em seu nome. Essa aparição deve ser a origem da Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. No entanto, foi só em 1061 que a primeira aparição da Virgem Maria foi documentada quando aconteceu. Ocorreu na pequena cidade de Little Walsingham, em Norfolk, Inglaterra. Depois de aparecer em Walsingham em 1061, a Virgem Maria começou a aparecer mais frequentemente. Cada aparição é parte de um corpo maior que fornece informações facilmente detectadas e marcantes por sua pureza e detalhe. Ocasionalmente, as aparições chamam a atenção por sua natureza espetacular. Nas aparições em Lourdes, o que convenceu os cidadãos e depois as autoridades religiosas foi a simplicidade e o significado profundo das mensagens. Lourdes fica localizada no sudoeste da França. O rio Gave de Pau corre pela cidade, que tem uma população de 16.000 pessoas. Mas uma vez que se chega ao local sagrado, a atmosfera é bem diferente. Lourdes é o local de peregrinação mais popular da França, tendo por volta de 5 milhões de visitantes por ano, dentre os quais 60.000 são doentes ou inválidos. Os peregrinos vêm dos 4 cantos do mundo para visitar uma caverna que, até 1858, não era interessante para ninguém. Mas naquele ano, uma adolescente chamada Bernadette Soubirous estava prestes a mudar essa pequena comunidade nos Altos Pirineus. A testemunha de Lourdes, Bernadette Soubirous,
Era uma criança do que nós aqui na Europa chamamos de quarto mundo, onde você encontra os menos privilegiados da sociedade. Seus pais tinham uma existência miserável e a família vivia em quartos lotados em uma área insalubre chamada de cachorro. Bernadette era asmática, nunca tinha ido à escola. As crianças foram deixadas à própria sorte depois que o pai tinha ficado desempregado. Viviam em estado de miséria extrema. É interessante que as aparições tenham ocorrido quando essa menina e seus amigos estavam pegando ossos para vender a um trapeiro e comprar lenha. Ela era uma menina simples, muito pobre. A fome era constante nas vidas do Subhur. Conta a história que um dia, o irmão mais novo de Bernadette estava com tanta fome que foi encontrado na igreja comendo a cera da vela que caía no chão. Foi nesse clima de extrema pobreza que a Virgem Maria apareceu para Bernadette, sua irmã mais nova, Toinette, e sua amiga Jeanne, em 11 de fevereiro de 1858. As aparições em Lourdes aconteceram em 1858. A Virgem Maria apareceu para uma camponesa que não tinha estudo e só falava o dialeto local. E o que Bernadette disse foi: eu vi uma luz branca na forma de uma mulher. Essa foi a primeira vez de uma luz em forma de mulher. Isso foi interessante porque ela descrevia o que tinha visto, não interpretava nada. Quando ela começou a ver as aparições, ela estava numa caverna. As pessoas começaram a correr para ver as aparições. Houve 8 aparições, eu acho, e espectadores se reuniram na entrada da caverna. Como nas aparições anteriores, Bernadette era a única que podia ver a Virgem Maria. Ela pediu que a entidade escrevesse seu nome. Falando pela primeira vez, a aparição respondeu: não é necessário. Então ela disse a Bernadette: quer fazer a gentileza de vir aqui todos os dias por 2 semanas? Como pedido, Bernadette voltou à caverna todos os dias. Suas visões atraíam cada vez mais devotos. Apesar da aparição não ter se identificado, todos concordaram que devia ser a Virgem Maria. Levou um tempo para que o padre entendesse que era a Virgem Maria. Ele finalmente aceitou quando Bernadette Subhur, a jovem que tinha visto a Virgem Maria, correu até ele e disse em seu dialeto: eu sou a Imaculada Conceição. O padre pensou: não há como ela ter inventado isso, então isso só pode ter vindo da Virgem Maria. Em 25 de fevereiro, algo importante aconteceu com as aparições em Lourdes. Foi aí que a Virgem Maria deu uma ideia totalmente absurda. Ela mandou Bernadette esfregar o chão, que estava cheio de lama, e passar a lama em seu rosto. Todo mundo em volta pensou: ah, tá, agora entendemos. Ela ficou completamente louca, não há dúvidas. Ela está esfregando o rosto na lama e não há outra explicação. Então, de repente, a água saiu do chão. A mesma fonte que começou a fornecer água em 1858 flui até hoje. Bernadette mais tarde disse que a mulher mandou ela beber daquela fonte e apontou o chão lamacento da caverna. Se tornou uma fonte famosa em Lourdes. Foi aí que as opiniões mudaram, mas a sua sinceridade ainda esteve em xeque por muito tempo. Bernadette foi interrogada 2 vezes. Na primeira pelo vigário e na segunda pelo promotor imperial, acompanhado pelo capitão da polícia. Eles não encontraram uma mínima contradição na história da adolescente. Ela foi interrogada. Eles tentaram aterrorizá-la. Levaram uma panela com óleo fervente e não estavam brincando. Eles não disseram simplesmente: nós vamos fazer. Levaram óleo fervente e disseram para ela: se não admitir que mentiu, vamos jogar isso em você. A jovem era tão ingênua que acreditou que eles realmente jogariam. Se ela tivesse tido alguma educação, teria dito: vocês não ousariam. Mas nesse caso, eles a aterrorizaram de verdade. Ela se recusou a negar o que tinha visto, insistindo: não, eu a vi. E aí disse uma coisa que é repetida em toda parte até hoje. Ela não me disse que eu precisava fazer com que acreditassem em mim. Ela só disse que eu precisava contar. Em 1862, as aparições foram oficialmente reconhecidas. Naquele mesmo ano, começou a construção de um enorme santuário dedicado à Virgem Maria.
O local se tornou uma parada popular de peregrinação, a maior em toda a França. A Basílica do Rosário e a Basílica da Imaculada Conceição foram construídas na caverna, local onde Bernadette viu as aparições da Virgem Maria. Infelizmente, há pessoas que aparecem em locais de aparições só para ganhar um dinheiro rápido. Eu prefiro chamá-las de mercadores do templo. Essas pessoas criam negócios que alimentam a sensibilidade religiosa de indivíduos, multidões e peregrinos. Elas ganham dinheiro vendendo souvenirs, relíquias, bugigangas. Há delas para todo lado. Pode encontrá-las em Jerusalém e em Lourdes. Elas estão até em Roma. Em Lourdes há algo muito significativo e por isso elas não vendem seus produtos na área sagrada perto da caverna. A cada ano, milhões de peregrinos vêm a Lourdes para meditar ou beber a água da fonte que ainda flui na caverna e tem propriedades curativas. Com os anos, houve várias pessoas à beira da morte que disseram ter se curado depois de visitar Lourdes, apesar da igreja só reconhecer oficialmente mais ou menos 60 dessas curas milagrosas. No período de 140 anos, 6.500 pessoas disseram ter sido curadas. 2.000 desses casos foram reconhecidos pelo Conselho Médico como inexplicáveis. E desses casos, 67 foram reconhecidos como milagrosos. Depois, a Igreja impôs condições tão rígidas para o reconhecimento de curas milagrosas que surgiram menos casos. Na realidade, Deus nos dá muitos sinais, mas ao invés da Igreja assumir a responsabilidade de reconhecer esses sinais, ela delegou sua tarefa aos médicos, dizendo: vocês é que devem reconhecer se uma cura é total, definitivamente e permanentemente inexplicável. Uma cura tem que ser permanentemente inexplicável. Como se pode garantir isso? Houve várias curas reconhecidas como milagrosas, para as quais possíveis explicações foram inventadas. Isso não significa que o milagre não fosse real. Agora, há uma ideia completamente falsa do que é milagre, infelizmente apoiada pela Igreja. E eu não sou o único a dizer isso. Pessoas mais competentes pensam como eu. Mas a relíquia mais extraordinária de Lourdes não está em Lourdes, mas em Nevers, a uns 700 quilômetros da caverna onde aconteceram as aparições. Depois de ver as aparições, Bernadette Soubirous abraçou a vida religiosa. Em julho de 1866, ela entrou para a Congregação das Irmãs de Caridade de Nevers. Foi lá que morreu em 16 de abril de 1879. Quando Bernadette morreu, ela foi enterrada. Ela era freira, morreu aos 39 anos e foi enterrada como todas as freiras. Quando o conceito de beatificação foi introduzido, houve um procedimento chamado de reconhecimento dos restos, que envolvia a identificação dos restos de uma pessoa e a transferência deles para uma tumba onde pudessem ser adorados. Foi uma surpresa quando seu corpo foi descoberto intacto, o que significa que a decomposição normal dele não havia ocorrido. Ele estava intacto. O corpo foi enterrado novamente e exumado mais uma vez em 1919 e em 1925. Nas duas vezes ele ainda estava preservado. Na última vez em que foi exumado, foi tomada a decisão de se colocar o corpo em um caixão de vidro e bronze na capela de Santa Bernadette, na igreja de Saint-Gildard. Apesar de estar morta há mais de 125 anos, o corpo da santa ainda está no mesmo estado desde o dia em que ela morreu. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. San Sebastián de Garabandal, Espanha. A pequena aldeia de San Sebastián de Garabandal fica localizada por volta de 500 metros de altitude nas montanhas de Cantábria, ao norte da Espanha. Sua população de 300 pessoas consiste principalmente de fazendeiros e mineiros. No início dos anos 1960, essa pequena aldeia perdida nas montanhas se tornou local de aparições incríveis da Virgem Maria. As aparições de Garabandal, ao norte da Espanha, praticamente em território basco, aconteceram entre 1961 e 65. Então são ocorrências recentes.
Foram fenômenos extraordinários. As aparições aconteceram numa pequena aldeia bem isolada ao sudoeste de Santander, na costa norte da Espanha. Era uma aldeia remota, longe de tudo. Não havia rádio, nem televisão, nem eletricidade. Não havia estrada pavimentada para lá. E um dia, crianças viram uma luz extraordinária, como em todas as histórias de aparições. Elas viram a forma de uma figura que um dia disse ser o Arcanjo Miguel. Durante uma de suas aparições, o Arcanjo Miguel disse que a Virgem Maria logo apareceria para elas. 4 meninas disseram ter visto a Virgem Maria e receberam mensagens para o mundo inteiro e para a igreja. No caso das aparições de Garabandal, houve 2 tipos de trocas entre as visionárias e a Virgem Maria. Algumas foram longas interações nas vidas diárias das meninas. Essas interações foram chamadas de revelações. Depois, houve as mensagens públicas. Como em todas as aparições, havia uma testemunha ou um grupo de testemunhas que eram os únicos que podiam ver a Virgem Maria. Pessoas ao redor delas não podiam vê-la, mas podiam ver que as crianças viam algo ou alguém. A aldeia inteira correu para essas crianças porque elas eram muito convincentes e porque elas imediatamente sentiram que havia elementos suficientes para se acreditar no que estava acontecendo. As comunicações continuaram até 1965, com uma aparição, às vezes 2 por dia, num total de aproximadamente 2.000 aparições em 4 anos. As meninas entravam num estado de transe e mostravam um comportamento extraordinário. Elas andavam para trás, caíam no chão ou pesavam 1 tonelada de repente. Seus movimentos eram perfeitamente sincronizados, principalmente quando elas faziam o sinal da cruz. Alguns eventos de levitação foram observados. E uma vez uma hóstia consagrada foi supostamente oferecida a uma das garotas. Alguns eventos foram filmados por repórteres que vinham de todo o mundo. Por exemplo, eles conseguiram capturar as meninas andando em estado de êxtase. Outro incrível incidente também foi filmado: o milagre da hóstia. Em 18 de julho de 1961, um mês depois das aparições começarem, Conchita ficou de joelhos em transe perto de sua casa e mostrou a língua. Seus atos foram vistos por várias testemunhas, inclusive um repórter que filmava a cena. Por um breve momento, todos viram claramente uma hóstia de luz aparecer na língua da visionária. Isso foi um choque para aqueles que duvidavam da autenticidade das aparições de Garabandal até aquele momento. O que era característico nas aparições de Garabandal não eram as mensagens de conversão. Essas são comuns em todas as aparições marianas. As mensagens encorajavam as pessoas a rezar mais, a encontrar o amor em seus corações, a mudar seus corações para mudar o mundo. Mas também havia mensagens mais específicas sobre algumas catástrofes. Por exemplo, uma profecia foi feita de que só haveria 3 papas depois de João 23. Então, houve Paulo VI. Não devemos contar João Paulo I, que só foi Papa por 33 dias antes de ser assassinado. Roma agora reconheceu oficialmente que ele foi assassinado. Depois disso, houve João Paulo II e agora há Bento XVI. Então, teoricamente, ele deve ser o último. Não sei se a profecia vai se realizar, mas ela apresenta um problema para as autoridades religiosas. Eles não se prenderam muito ao aspecto das aparições, mas se focaram na doutrina da relação das pessoas com Deus e não encontraram nada nos ensinamentos que dissesse que aquilo era perfeitamente condizente com a doutrina católica. O interessante é que durante a mensagem de 18 de junho de 1965, a Virgem Maria atacou abertamente o alto escalão da igreja. Ela os acusou de estarem na estrada para a perdição, levando muitas almas com eles. As 4 garotas viraram mulheres, casaram e tiveram seus filhos. E agora vivem as vidas tranquilas que mereciam ter.
Elas se mudaram para longe da aldeia onde nasceram. Quanto à pequena aldeia onde ocorreram os eventos, a vida voltou ao normal. No monte perto do Pinheiral, onde ocorreu a maior parte das aparições, um santuário e uma pequena capela dedicados à Virgem Maria foram erguidos. É um exemplo diferente do comércio de Lourdes. Diferente das aparições anteriores, como as de Lourdes ou as de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, as de Garabandal ocorreram na era eletrônica, o que tornou possível a documentação em vídeo. A palavra relíquia significa o que resta. O que resta nas aparições em São Sebastião de Garabandal? Imagens. Não só imagens dos devotos comparecendo a uma manifestação divina, como nas fotos tiradas de Nossa Senhora de Fátima, mas imagens relíquias mostrando eventos extraordinários que continuam totalmente inexplicáveis, como as garotas andando em estado de êxtase ou o milagre da hóstia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. As imagens filmadas em San Sebastián de Garabandal mostram um fenômeno incrível, tanto quanto aqueles de Zaitun no Egito. Elas começaram em 1968 em Zaitun, então são recentes. Na época, Zaitun era um subúrbio do Cairo, mas agora é mais um distrito. A cidade tem uma população de 16 milhões. Em outras palavras, 1,5 vezes de Paris. A área da Grande Paris tem população de 11 milhões e 600 mil, enquanto Zaitun tem mais de 16 milhões. Ela é separada de um distrito bastante rico, Heliópolis, por uma rua larga. Então, numa noite, nesse subúrbio relativamente pobre, uma silhueta branca apareceu acima da pequena igreja de Zaitun. Ela era iluminada, mas muito branca. Fascinante foi o fato dessas aparições silenciosas sempre serem testemunhadas por grandes multidões. Cairo, Egito. As aparições começaram em 2 de abril de 1968. Alguns mecânicos estavam terminando seus turnos quando perceberam de sua garagem uma luz branca flutuando no teto da igreja copta. Eles gritaram para ela: "Cuidado, você não vai cair daí de cima." Logo, uma multidão se reuniu em frente à igreja. Ficou cada vez mais óbvio que a forma iluminada não era uma freira, nem uma pessoa tentando se matar. Espectadores mal conseguiam perceber a forma de uma mulher com um vestido longo. Quando outros viram a aparição, decidiram chamar o padre. Sua reação foi: "Não me surpreende." Mais tarde, descobriu-se que ele já tinha visto aparições da Virgem Maria dentro da igreja. E ela tinha anunciado que um dia apareceria para todos. Esse dia tinha chegado. Foi o início das aparições de Zaitun. Na primeira noite, algumas dezenas de pessoas viram a aparição, provavelmente não mais que isso. Então, o fenômeno se tornou recorrente nas próximas noites. A princípio, ela aparecia 2, 3, 4 vezes por semana, e as aparições eram totalmente imprevisíveis. Por exemplo, ela podia aparecer uma noite de 11 a 1 da manhã, depois desaparecer e reaparecer de 3 às 4. Por mais de 3 anos, a mulher de luz branca aparecia periodicamente acima da igreja copta sem seguir nenhuma agenda específica. Dia e noite, milhares de pessoas viam uma silhueta branca da Virgem Maria. Algumas pessoas conseguiram tirar fotos, mas você não enxerga muito bem nas fotos. A Virgem Maria segurando uma criança ou segurando um ramo de oliveira, às vezes rodeada por formas estranhas, como grandes pássaros, pombos, talvez até anjos, não sei bem. Céticos dizem que as aparições marianas só ocorriam em países católicos. Isso não é verdade, respondem os crentes, e as aparições de Zaitun são prova disso. Essas aparições tiveram um impacto extraordinário em toda a população. Não só para os cristãos ortodoxos, particularmente os membros da Igreja Ortodoxa Copta, mas também para os católicos romanos. Havia alguns deles na multidão. E os muçulmanos que também viram a Virgem Maria. Os muçulmanos já tinham um grande respeito pela Mãe de Jesus e se sentiram confortados em sua fé e suas crenças. Eu até diria que as aparições produziram uma certa paz no país que durou um tempo.
E essa foi a primeira vez que uma aparição da Virgem Maria foi fotografada, que sua imagem foi filmada e está nos filmes de ateus, de muçulmanos, de cristãos coptas, de todo mundo. É uma prova de que não se trata só de um fenômeno subjetivo que se produz na sua mente, mas de um fato real que pôde ser observado. Essas manifestações aconteceram na Igreja Ortodoxa Copta da Virgem Maria, uma igreja que foi dedicada à Mãe de Jesus. Tanto em San Sebastián de Garabandal como em Zaitun, os devotos tiveram as fotografias e as imagens em vídeo para provar que as aparições ocorreram. Nesse caso de Zaitun, no Egito, havia centenas de fotos e até de filmes que foram feitos por testemunhas da aparição da Virgem. No século XVI, a fotografia ainda não tinha sido inventada, e por isso a imagem impressa na tilma de Juan Diego parecia tão milagrosa. Ela foi mesmo um milagre? Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Dúvidas perfeitamente razoáveis, sob mais de um ponto de vista, foram levantadas a respeito da autenticidade da tilma de Juan Diego. O maior problema é que, por muito tempo, não houve documentos contemporâneos. Os primeiros documentos sobre o incidente foram escritos muito depois. Eles só apareceram depois do século XVII, basicamente. E há fortes motivos para dúvidas. Foi inventada uma teoria de que o clero queria santificar e tomar posse de um antigo local de adoração, como a igreja já tinha feito em muitos locais pela Europa, com sucesso, devo dizer. Então as pessoas começaram a dizer, é uma história inventada pelo clero. Verdade seja dita, essa teoria também não bate, porque muitos membros do clero rapidamente se opuseram às aparições, dizendo o bispo local foi ingênuo. Ele se deixou convencer. Mas, na verdade, o incidente renovou o interesse na deusa antiga Tonantzin, mãe dos deuses, que eram venerados naquele mesmo monte. O primeiro documento dando conta dos eventos foi escrito por volta de 1545. Em outras palavras, 14 anos depois das supostas aparições. Para historiadores, esses 14 anos de silêncio são bastante suspeitos, principalmente num incidente de tamanha importância. Precisamos reconhecer que, na ausência de documentos históricos confiáveis, há forte razão para dúvidas. Desde então, a pesquisa histórica conseguiu reunir a maioria das peças e agora temos uma história montada a partir do que foi contado por testemunhos antigos e confiáveis. Um item histórico encontrado foi um manuscrito contendo desenhos, como era costume dos índios. Os desenhos mostram um monte com Juan Diego de joelhos, junto com uma imagem da Virgem Maria. Não há dúvidas, os vários eventos estão representados. As opiniões não são nada unânimes sobre a natureza milagrosa da imagem na tilma. De acordo com a tradição religiosa, essa imagem é a quiropita, que significa que foi criada por Deus. É a relíquia mais importante do mundo cristão norte-americano. Imagens sagradas, como a da tilma, geralmente geram controvérsias, já que são exemplos do que se chamam imagens aquiropitas, que significa que não foram feitas por mãos humanas. Há muitos exemplos na história da cristandade, como a tilma, o sudário de Turim e certos ícones. Nessa linha, há dois elementos que merecem atenção: o extraordinário estado de conservação do tecido e, claro, a imagem da Virgem Maria. O manto que foi preservado desde que as aparições ocorreram foi feito de fibra de cacto, que é um tecido que normalmente se decompõe totalmente em 20 ou 30 anos. Então, o fato de ter sobrevivido ao tempo não é normal. É um fator extraordinário. Também, com um exame mais profundo em microscópio, foi descoberto que o tecido não foi preparado. Era como se a imagem tivesse sido impressa diretamente nas folhas de alcachofra ou de alho poró. Então, seria impossível criar uma pintura numa superfície como essa. Parece que a imagem é uma refração de luz através do tecido da fibra, o que é bem misterioso.
Quando você se aproxima do tecido ou se afasta dele e olha a imagem de outro ângulo, percebe que as cores mudam drasticamente, o que normalmente seria inexplicável, independente do método usado para pintar a imagem. Então, uma nova teoria foi proposta, a de que nenhum pigmento teria sido usado e que seria apenas um fenômeno de refração da luz que produz a irisidência que você vê nas asas de uma borboleta ou de um besouro. Cette toile comme sur des ailes de papillon ou de hanneton. Entre 1979 e 1981, 2 cientistas americanos foram autorizados a fotografar a Tilma usando espectros diferentes de luz. Muitas fotos confirmaram um detalhe que era conhecido há muito tempo. Os olhos da Virgem Maria contêm imagens. Outras investigações mais profundas e científicas, feitas recentemente, desvendaram coisas bem surpreendentes, principalmente nos olhos da Virgem Maria. Se olhar de perto, poderá ver formas de 3 silhuetas em seus olhos em contraste com o resto. Elas são a silhueta do visionário, a silhueta do bispo e outra silhueta. No entanto, aumentando em muitas vezes os olhos da imagem da Virgem Maria, nós podemos ver na parte côncava um reflexo da cena que se desenrolava quando ela apareceu ao lado do bispo do México. E podemos ver de um lado Juan Diego e do outro o bispo do México e o intérprete. Primeiro, houve controvérsias sobre a existência desses reflexos. Um deles era muito claramente definido para ser negado. Todos admitiram que ele existia, é a maior silhueta que aparece perto da córnea. Mas depois disso, outra pessoa que conheço bem, Ashley Tosman, descobriu uma dúzia de outras imagens nos olhos, incluindo uma mulher negra de cabelos encaracolados. Quando essas descobertas foram publicadas, os historiadores disseram: não, isso não é possível, não pode ser. Não havia negros na América do Norte na época. Mas então, alguém descobriu o Último Testamento de Zumárraga, o bispo do México, que dizia que, em sinal de reconhecimento, ele libertava uma escrava negra que tinha trazido para o México. Daí foi um pulo para a conclusão de que os olhos da Virgem Maria tinham capturado o momento exato em que Diego abriu seu manto diante do bispo Zumárraga, como uma câmera tirando uma foto. Os que acreditam na autenticidade do manto ficaram felizes com isso. O que foi ainda mais extraordinário foi que quando oftalmologistas examinaram o olho com um oftalmoscópio, perceberam um fenômeno que pode ser considerado um milagre permanente. Quando moveram o oftalmoscópio para escanear o fundo do olho, viram 2 pequenas luzes que seguiam o movimento do aparelho, o que é normal, e outra luz que se movia na direção oposta, o que também é normal. Oui, seulement ça n'est possible que si l'œil présente un relief. Só que isso só acontece quando o olho tem profundidade, com uma superfície côncava. O tecido é absolutamente plano e muito fino. A imagem atravessa o pano. Em outras palavras, cada vez que viram isso acontecer, eles viram algo que era impossível. E o efeito é permanente. Qualquer um pode subir numa escada, examinar os olhos de novo e ver esse fenômeno que não é possível. Para encerrar o debate, seria necessário que a Tilma, e não uma réplica ou fotografia dela, fosse sujeita a uma análise científica de verdade. Até esse dia, a autenticidade da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe vai continuar sendo uma questão de fé mais do que um debate científico real. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Sendo autêntico ou não, o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe contribuiu muito para a conversão do povo indígena do México à cristandade. Entre 1532 e 1538, 8 milhões se tornaram cristãos. Hoje em dia, a imagem da Tilma é muito mais do que um simples símbolo religioso. Ela é um emblema nacional visto em toda parte. Toda casa, escola e empresa tem sua imagem. Alguns pintaram a imagem em suas casas, enquanto outros a tatuaram em seus corpos. Toureiros a abordam em seu uniforme como se fosse um talismã para protegê-los.
A imagem do manto de Juan Diego não precisa mais provar a autenticidade para ser um símbolo de união, um símbolo que transcende a fé. Eu diria que, provavelmente, as pessoas vão continuar a buscar maneiras de mostrar que seres humanos criaram imagens que foram supostamente criadas pelo divino. E acho que há muita especulação sobre uma possível má-fé envolvida. Algumas coisas precisam ser aceitas como são. E, infelizmente, depois da paz ser alcançada, os conquistadores começaram a tratar a população local de maneira atroz, apesar da influência e da autoridade dos monges locais. México, a cidade mais populosa da América do Norte. Antes dos espanhóis chegarem no século XVI, a cidade era chamada de Tenochtitlan e era a capital do Império Azteca. Quando os conquistadores chegaram, o nome da cidade foi mudado para México. Os deuses pagãos astecas foram logo substituídos pelos da religião católica e a igreja iniciou uma das mais efetivas campanhas de conversão de sua história. No início dessa campanha de conversão, houve um acontecimento extraordinário que, sem dúvida, simplificou, se não acelerou, a conversão dos nativos. A história começou em 9 de dezembro de 1531. Naquela manhã, Juan Diego saiu de casa e foi para o distrito de Tlatelolco, no México. Ele foi inicialmente apresentado como um... Na vez seguinte que a Virgem Maria apareceu, ela disse: "Vá para o topo do monte e reúna todas as flores que puder encontrar." Ele colheu as flores em seu manto e as levou ao bispo. Por baixo das flores havia uma imagem da mãe de Jesus, a Virgem Maria. Em busca do tesouro sagrado, Nossa Senhora de Guadalupe. A seguir, no History. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Até uma virgem prometida a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo veio a ela e disse: "Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. Abençoada seja entre todas as mulheres." Quando viu, Maria ficou confusa. E o anjo disse: "Não tema, Maria, porque Homem da classe pobre, uma espécie de agricultor. Ele vivia na classe social mais baixa com seu tio, Juan Bernardino, em extrema pobreza. Num dos documentos mais antigos que temos, ele é descrito como um pobre camponês. Há duas palavras na língua nahuatl para descrever a pobreza. Uma dessas palavras significa que a pessoa não só sofre de pobreza material, mas também é de uma classe social muito baixa. Já a segunda palavra significa que a pessoa sofre de pobreza material, mas vem de uma classe nobre. E essa é a palavra para descrever Juan Diego. Acho que ele era parte da classe média dos índios. Eles eram relativamente a favor dos espanhóis, comparados aos outros índios que eram praticamente escravos. Il était déjà converti et il allait
Ele se converteu e ia com frequência à catedral no centro da cidade para receber instrução religiosa e ir à missa. Pour avoir un complément de formation religieuse, assister à la messe. Donc, en 1500, Em 1531, o país... Apesar do velho ditado, a fé não é provada, é sentida, não é mais comum crer sem ver. Pode ser por isso que os crentes erguem seus olhos para o céu esperando um sinal, algo tangível. Por que não uma relíquia? Eu segui a trilha das mais famosas aparições de Maria em busca dos verdadeiros eventos. Algumas imagens filmadas por equipes de televisão deram informações novas sobre esses fenômenos. les apparitions de la Vierge sont assez nombreuses. Há muitas aparições da Virgem Maria na história da Igreja. Considère qu'il y a Mas eu diria que há duas séries que são particularmente extraordinárias. La plus ancienne, ce sont les apparitions de la Vierge au Mexique. A mais antiga é uma série de aparições da Virgem Maria no México em 1531. A data era importante. Os espanhóis estavam no México havia um curto período de tempo e a paz finalmente tinha sido restaurada. Parce que Era um estado de paz instável, já que havia poucos espanhóis no país na época. malheureusement, malgré Encontraste graça diante de Deus. Deves engravidar e dar à luz a um filho. E seu nome deverá ser Jesus. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Neste mundo tão preocupado com bens materiais, há cada vez menos espaço para doutrinas de fé. A fé cega não é mais suficiente.